Hermanos queridos, buenos dias. Estamos uma vez mais acá para transmitir, predicar a palavra do Senhor. Estamos quase já terminando o terceiro tópico sobre Satanás e seus demônios e nós outros queremos dar continuidade a este assunto tão importante. Eu pido que você em seu coração, em sua mente, não ponga um bloqueio. Novamente este assunto. Estamos quase terminando. Tudo o que estamos falando é aquilo que o Senhor falou em sua palavra, para que eu e você saibamos como atua o inimigo, que possamos saber como atuar, como nos defender, como ele atua. Todas essas prédicas está na palavra do Senhor e é o Senhor ministrando para a minha vida e para a tua vida. Amém? Padre, te necessitamos em todas as situações, em todos os momentos que temos que predicar de tua palavra. Estamos falando de coisas que se o Senhor não nos bendice, se o Senhor não habla, se o Senhor não revela, se o Senhor não toca no coração do íntimo, Senhor, nada passa, Senhor. Te pido humildemente no nome de Jesus, que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor utilize essas prédicas, Senhor, para chegar ao coração daqueles que estão ouvindo em este momento e aqueles que vão ouvir no futuro, Senhor. Te necessitamos e oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado que o inimigo é poderoso, temos falado sobre as artimanhas, como ele age, como ele nos ataca, temos falado que o inimigo todavia hoje atua, trabalha contra a obra de Deus, trabalha contra a minha vida e trabalha contra a tua vida. E muitas vezes há irmãos que têm medo quando se habla do inimigo, têm medo quando habla de pessoas possessas pelo inimigo, não lhe gusta falar sobre opressão, mas necessitamos falar. Necessitamos falar, irmãos. Necessitamos que você compreenda que um cristiano lavado pelo sangue de Jesus, que entregou sua vida a Jesus, que confessa seus pecados a cada dia, a cada momento, a cada instante, que confia no poder de Deus para perdonar seus pecados, confia na justiça de Deus, que quando uno confessa o pecado, seu pecado é perdonado. Em estes é o inimigo. Nem Satanás, nem o diabo, nem seus demônios podem tocar, podem ser possuídos por eles. Há dois tipos de atividade do inimigo: possessão demoníaca e opressão demoníaca. Possessão demoníaca é impossível sobre aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É impossível. Por que é impossível? Porque nós agora pertencemos a Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus vive em uno. Ele não tem autoridade de Deus para possuir. A segunda coisa, o inimigo pode oprimir. Sim, o inimigo pode oprimir e está oprimindo e trabalha em esta maneira para oprimir aos servos do Senhor, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele oprime para poder ganhar terreno, para poder ganhar espaço, para poder abrir uma porta de fraqueza e entrar em ela. E quando isto passa pela autoridade que Jesus nos deu, tu e eu
eu e você podemos repreender o opressor, repreender o inimigo que está oprimindo em este momento. Quando vamos na palavra de Deus, miramos muitos hechos que nos dão a garantia que Deus, através de Jesus, nos deu esta autoridade. Mirem em Lucas 9, 1 e 2. Ponga atenção. E juntando a seus 12 discípulos, les deu autoridade e potestade sobre todos os demônios e que sanassem os enfermos. E los enviou a que predicasse o reino de Deus e que sanasse os enfermos. Em Lucas 9, Jesus está dizendo que ele deu autoridade a seus discípulos, mas não somente aos 12 discípulos em aquela época. A nós hoje que somos seus discípulos, temos essa autoridade do Senhor. Quando vamos em Lucas 10, uma outra situação em que Jesus comissionou a 70 servos dele e los mandou a predicar o evangelho e lhes deu autoridade também para expulsar demônios que estavam possuídos ou possuindo pessoas. Mira o que diz a palavra. E volveram os 70 com gozo, dizendo: Senhor, aún los demônios se nos sujeitam a tu nome. E lhes dijo Jesus: eu vi a Satanás cair como raio do cielo. Eis que aqui lhe dou potestade sobre as serpentes, sobre os escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada los danhará. Mas não vos gozeis, não vos alegrais, porque os espíritos demoníacos se sujeitam a ustedes. Antes, gozai e se alegrai, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos queridos, a palavra do Senhor está nos ensinando, está nos mostrando que Jesus nos regalou, nos deu a autoridade. E nós outros podemos, na autoridade que Jesus nos deu, repreender algum demônio que há possuído alguma vida. Podemos repreender o opressor que intenta nos oprimir. Eu sei que quando falamos sobre este assunto, alguns dos que estão ouvindo neste momento têm medo, não lhe gusta falar. Por favor, nem me chame se há alguém que está possesso, que necessita de oração, não me chame. Chame a pastor, chame os pastores, chame os diáconos. Pida ao Senhor que lhe dê a força e a fortaleza para enfrentar essa situação. Porque a autoridade tu já tienes. O Espírito Santo de Deus já vive em você. É verdade. É verdade que é uma situação muito constrangedora, muito difícil de enfrentar por suas próprias forças. Mas no poder e na autoridade de Jesus, qualquer um de nós que hemos entregado nossa vida para Jesus, temos essa autoridade e o Senhor nos capacita e nos fortalece a ir e enfrentar o inimigo no poder e na autoridade de Ele. Nós miramos em muitas outras situações, Pablo repreendendo, Filipe repreendendo e tendo vitória, porque era o nome de Jesus que estava sendo usado e é na autoridade de Ele, e os demônios respeitam e temblam ao nome de Jesus. Nós temos mirado que isto é uma realidade, isto passa e isto acontece. Mas queremos agora falar com você sobre a armadura de Deus,
a qual Pablo nos habla em Efésios. Pablo estava preso em Roma, e já havia muitos soldados romanos que estavam sempre postos a seu lado, seguro que Pablo mirava pela manhã, ao meio-dia, pela tarde, pela noite, aqueles soldados se cambiando suas roupas, ponendo suas roupas, quitando suas roupas, e ele hizo uma tremenda analogia, uma tremenda comparação da armadura do soldado romano com uma armadura espiritual, a qual eu e você necessitamos para nos proteger contra o inimigo. A armadura não é que vai lutar contra o inimigo. A armadura de Deus que Pablo habla em Efésios é a qual eu vou me revestir, ponê-la para me proteger do inimigo. Vamos mirar o que diz a palavra do Senhor. Finalmente, portanto, diz assim: por último, fortaleçam-se com o grande poder do Senhor. Pablo está dizendo que tu e eu devemos nos fortalecer do poder do Senhor. Significa que eu e você temos que pedir ao Senhor: Senhor, revista-me, fortaleça-me de tu poder. Porque eu e você não temos esse poder, não temos essa capacidade por nós mesmos. Necessitamos entender que eu e você necessitamos fortalecer-se no poder do Senhor. E ele segue, verso 11, Efésios 6, 10 em diante. Verso 11: ponga-se toda a armadura de Deus para que puedan hacer frente a las artimanhas del diablo. Assim como o soldado romano ponia toda a sua armadura para se defender contra o inimigo físico, Pablo está fazendo essa comparação que eu e você necessitamos poner toda a armadura de Deus para podermos enfrentar as artimanhas do diabo. Por que eu tenho que pôr essa armadura? Porque eu a necessito para enfrentar o inimigo. E Pablo añade no verso 12, ele diz: oye, escutem, ponga atenção. Nuestra luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra homens. Nossa luta não é contra seres humanos de carne e osso. Nossa luta é contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominam este mundo de tiniebra, contra as forças espirituais malignas em las regiones celestiais. Você pode se dar conta que existe dentro das tiniebras, do reino da tinebra, uma hierarquia. Já que nossa luta não é contra o homem, não é contra seres humanos, e sim contra Satanás e seus demônios, contra toda a potestade do poder do maligno, Pablo diz: por lo tanto, ponga-se toda a armadura de Deus, para que quando chegue o dia malo, puedan resistir hasta o fim com firmeza. Os irmãos
Os irmãos se dão conta da necessidade de compreender o que significa a armadura de Deus para que podamos resistir firmes no dia malo. E então agora Pablo empieza a falar sobre cada peça da armadura, cada parte da armadura, para que podamos compreender o que ele está dizendo. Muito bem, ele segue e ele diz: cenir, ok? Cenir vossos lombos com la verdade. Estais, pois, firmes, cenindo os vossos lombos com a verdade. Que significa cenir vossos ombros com a verdade? La coraza esta, la armadura esta que se ponia o soldado romano, se ele pusiera sua coraza derecho em seu peito, em seu corpo, por adentro havia, era rusgo, era árido, era malo, podia lastimar o corpo da pessoa se ele pusesse a coraza direto em seu corpo, e ele necessitava poner como se fora nos dias de hoje, uma camiseta, outro suéter, para que depois pudesse poner a coraza sobre esta tela, e então se você não iria herir sua própria pele. Quando ele diz que nós outros temos que nos cenir com a verdade, ele está falando que nós outros devemos hablar a verdade com Deus e com nosso próximo. A palavra de Deus nos ensina que Deus ama a verdade em lo íntimo. E assim está em Salmo 51, 6. O salmista falando: eu sei que tu amas a verdade em lo íntimo. Deus ama a verdade em lo íntimo. Nós outros não podemos esconder nada de Deus. Nós outros, quando pecamos, e Deus já lo mirou e já lo sabe, eu devo chegar a Deus e dizer: Senhor da glória, misericórdia, eu pequei, Senhor. Pequei em pensamento, pequei em palavras, pequei em hecho, seja qual for a maneira que você pecou. Abra com verdade no íntimo: Senhor, estou arrependido, Senhor. Senhor, perdona-me, Senhor, por favor. O Senhor necessita que nós outros tenhamos revestido com esta verdade, hablando em verdade. Hablando em verdade com o nosso próximo, hablando em verdade com nossa família, esposa, esposo, filho, hablando em verdade com nosso irmão, não escondendo situações. Mas é verdade que nem eu nem você nos gusta muitas vezes falar em verdade. Porque falar em verdade vai criar, quizá, confrontação. Quizá vai haver uma discussão, quizá vai ter uma palavra mais dura. Então nós outros preferimos não. A palavra não nos orienta isto. Mira o que Jesus dijo em Mateus 5:37. Su hablar sea sempre sim, sim, ou não, não. Afuera de esto es procedência maligna. Satanás é o grande mentiroso e Jesus lhe dijo que ele é o padre de la mentira, porque não há verdade em ele. Deus é verdadeiro e a verdade está com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus está ensinando que nós outros devemos nos revestir, nos cenir de la verdade, nos proteger com a verdade, para que quando o inimigo venga e te ataque, você pode dizer: não, 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 fora,
porque eu confessei meu pecado, eu hablei com meu Senhor, eu hablei com meu irmão, eu me arreglei com ele, eu lo perdonei, eu pedi perdão, eu fui e me arreglei e me acertei. Nós outros necessitamos nos cenir com a verdade. E depois ele diz, e vestíos, e proteja-se com a coraça de la justicia. La coraça de la justicia significa que eu tenho a segurança que a palavra de Deus me garantiza, e por la fé eu creio que quando eu confesso mis pecados, eu sou justificado, eu sou perdonado. Mis pecados são borrados, mis pecados são apagados, mis pecados são limpios e purificados, porque a palavra de Deus me habla esto. E eu pongo essa coraça da justiça, que eu delante de Deus e delante de los homens com quem eu hei pecado, pecaram contra mim, eu pedi perdão, eu perdonei, e eu estou limpio pela justiça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mire que há uma conexão. Necessito andar e caminhar em verdade. Eu necessito crer no perdão de Deus quando eu me arrependo de meu pecado e pido perdão a Deus. Interessante que o verso 15, Efésios 6,15 diz, e calçados com a disposição de proclamar o evangelho de la paz. Uau! Ele está dizendo que nós, ao compreender que Deus ama a verdade em lo íntimo, ao compreender que Deus é justo e perdona meus pecados, eu devo sair, poner, no sentido figurativo, poner sapato, chancreta, tênis, bota, seja o que for, eu devo sair e falar a outros, para que eles sepam que Deus perdona pecado quando nos arrependimos, que Deus nos livra do inferno quando nós outros reconhecemos que somos pecadores e gritamos, socorro, ajuda-nos. Nós outros temos que proclamar esta verdade a outros que estão morrendo e indo para o inferno, porque eles não sabem, não creem, não entendem que o Filho de Deus, Jesus Cristo, vino e morreu e ressuscitou por mis pecados e por tus pecados. Deus necessita que eu, Jonás, e você que está me ouvindo, devemos falar a outros. Existe um Deus que perdona, que ama e que restaura. Mas para que eles olhem, nós necessitamos sair e caminhar. E muitas vezes sair não é que eu tenha que sair e até muitas vezes na casa da pessoa, justamente hoje, em esta época de pandemia, mas eu posso correr o telefone. Eu posso correr o telefone e chamar a pessoa e falar do amor de Deus através do telefone. Você pode chamar através do WhatsApp, seu país, outro lugar, mirar a pessoa face a face e poder falar da graça e da misericórdia do Senhor. É interessante que quando Jesus pensou a predicar, em Marcos 1,15 diz assim, e o Senhor Jesus pensou a predicar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Temos que falar aos outros, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus que perdona, Deus que limpia, Deus que nos purifica de todo pecado.
temos que falar sobre isto. E ele sigue nos falando no verso 16, ele diz: además de todo esto, ou seja, además de ceñir com a verdade, además de poner a coraza da justiça, además de salir para predicar a palavra, ele diz: además de todo esto, tomem o escudo de la fé, com o qual podeis apagar todas as flechas encendidas del maligno. Tomai o escudo de la fé. Ou seja, eu já estou ceñido com a verdade, eu puxo a coraça da justiça, eu saio a predicar a palavra, mas eu necessito do escudo da fé. O escudo da fé com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados del maligno. O maligno intenta de todas as maneiras, com suas flechas, com seus dardos, atingir a nós outros, muitas vezes dizendo: o quê? Você pensa que há perdão para você novamente? Tu pensa que há perdão para esse tipo de pecado que tu cometiste? A você, mira tu mente, como tu pensa tanta coisa sucia, feia? Por favor, tu pensa que Deus vai te perdonar? O quê? Você ha orado tanto e tanto tempo e parece que Deus não está te ouvindo? Parece que Deus não está se importando contigo? São flechas, são dardos do inimigo. E se ele logra com uma somente palavra atingir seu coração e sua mente, ele vai plantar dentro de você uma desconfiança de Deus. Quando vamos no jardim do Éden, quando Satanás se incorporou àquela culebra e estava falando com Eva, ele pergunta a Eva se é verdade que ela não poderia comer nenhum fruto do jardim do Éden. E ela contesta e diz: não de todo, solamente daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, eu não posso comer, porque o dia que eu coma, dijo Deus, eu vou morrer. E chega Satanás e diz: não, Eva, não é verdade. Você sabe por que Deus não quer que você coma do fruto da árvore do bem e do mal? Porque você vai ser como Deus. Sim, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Em aquele momento, Satanás atirou um dardo, uma flecha no coração de Eva. E Eva foi atacada e atingida por essa mentira do inimigo. E ela não creu no que Deus disse e creu no que Satanás disse: você vai ser como Deus. Da mesma maneira, se o inimigo logra nos convencer que não somos perdonados, se ele logra nos convencer que não há perdão para nós outros, não há salvação em Cristo Jesus e que todo esto é uma mentira, estamos perdidos e destroçados, indo para a eternidade sem Deus. Por isso eu necessito da coraça, necessito do escudo, necessito me cingir com a verdade, eu necessito do escudo da fé. Eu necessito que Deus me dê a fé, se eu não a tenho, para crer que é verdade, que Ele me perdona, Ele me limpa, Ele me purifica. E ele sigue: tomai também o casco de la salvação. O casco de la salvação, queridos. Necessitamos do casco para poder lutar contra o inimigo. Necessitamos do casco para poder
destroçar as forças do inimigo que tenta atacar nossa mente. E ele ainda acrescenta no mesmo verso: además de tomar o casco da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus, nos alimentar de ela para podermos enfrentar o inimigo, para poder lutar contra o inimigo. Quando Jesus estuvo 40 dias e 40 noites em ayuna, diz a palavra que depois deste momento chegou o tentador. E Satanás intentou contra Jesus naquele momento de luta da carne, com tanta hambre. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão, e coma, e sacie tu hambre. Jesus, tu não és o Filho de Deus, tu tens poder, diga. E Jesus, no poder da palavra de Deus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sale de ele. E Satanás seguiu e levou Jesus ao alto do pináculo do templo e disse: Jesus, está escrito na palavra de Deus que se você se lança daqui de arriba, se você brinca daqui de arriba, Deus, o Padre o Todo-Poderoso, enviará seus ángeles para te socorrer, para te sustener, para que nada te passe. E Jesus, uma vez mais, utiliza o poder da palavra de Deus e diz a Satanás: Satanás, ainda que isto seja verdade, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira e última tentação, Jesus é levado num grande monte, e deste monte se poderia mirar todos os reinos da terra, sua riqueza, sua glória, seu poder, seu ouro, sua plata, todo. E Satanás se acerca a Jesus e diz: escute-me uma coisa, Jesus, todo isso que estou te ensinando é meu e me pertence, e eu darei para você, se simplesmente você se dobra delante de mim e me adora. E uma vez mais, Jesus, utilizando a palavra de Deus, utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele disse: Satanás, escute-me bem, está escrito, somente ao Senhor tu Deus adorarás. E Satanás se foi. Eu, Jonás, e você necessitamos ler a palavra de Deus todos os dias. Escorra uma hora do dia para que você possa se sentar isolado e ler a palavra e alimentar-se da palavra. E antes de ler, você ore e diz: Senhor, vou ler tu palavra, habla comigo, alimenta minha alma, alimenta meu espírito, para que quando venham as lutas, eu possa me apoiar, me agarrar, me recorrer à palavra do Senhor. É necessário que para lutar contra o inimigo, para nos defender, nós outros necessitamos estar alimentados da palavra. Irmãos queridos, toda essa armadura de Deus, toda esta proteção que Deus nos dá contra o inimigo é necessária, mas Pablo añade a última coisa. Ponga atenção nisto. Apesar de toda a armadura de Deus, apesar de todo isso que nós outros podemos poner, Pablo quer añadir que ainda hace falta uma coisa, porque eu posso poner a armadura e minhas próprias forças eu posso pensar que posso lutar contra o inimigo.
E Pablo nos orienta. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigilando com ele em todo momento e com súplica. Ou seja, um soldado romano, bem armado, protegido, ele teria que estar vigilando, ele teria que estar atento a todo e qualquer movimento. Da mesma maneira, apesar de toda a armadura de Deus, nosotros, eu e você, todos nosotros necessitamos estar em oração e suplicando ao Senhor sua misericórdia. Suplicando ao Senhor, Senhor, guarda-me, protege-me, dá-me a força, perdona meus pecados, Senhor, ajuda-me, Senhor, porque eu te necessito. Um soldado que dorme em guarda pode ser pego pelo inimigo e morto. Um cristiano, um servo do Senhor, que não está orando, que não está vigilando, que não está se alimentando, em este momento o inimigo pode se acercar e com seus dardos inflamados, com suas flechas inflamadas, ele pode atingir a minha vida e a tua vida. Por isso necessitamos estar vigilando e orando e clamando e suplicando ao Senhor por nossas vidas e pela vida de outros irmãos e outros santos que estão aí. É fundamental a armadura de Deus, oração e súplica. Queridos, Deus está revelando, Deus está nos ensinando. O inimigo existe, ele é poderoso, mas Deus ha dado a nós esta armadura, estes passos em que eu tenho que viver, mas eu não posso lograr isto por mim mesmo. Eu tenho que pedir ao Deus Todo-Poderoso que me revista, que me ensine, que me haga este homem de oração, de leitura, de súplica, este homem que abre com a verdade, este homem que caminha na verdade e abre com a verdade, este homem que necessita crer na justiça de Deus, que meus pecados são perdonados, este homem que necessita do escudo da fé, quando o inimigo vem te atacar a você e a mim, Deus nos fortalece. Hijo, ei, se acuerda, eu já te perdonei, todo está perdonado. Parece muito sencillo, parece muito simples, mas não é. Eu necessito do poder de Deus para ser em mim, para ser em você, este homem que acabamos de falar. Um homem vestido com toda a coraça, revestido de todo o poder de Deus, para enfrentar o inimigo. Que Deus los bendiga, que essa mensagem possa chegar a seu coração e edificar a tua vida como tem edificado a minha vida. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tu és Deus. Graças, Senhor, porque o Senhor revelou todas essas coisas a nós, Senhor. Graças porque o Senhor nos ensina como se defender, como lutar contra o inimigo, Senhor. E te necessitamos porque em nossa própria força não podemos lograr. Padre querido, Padre amado, pedimos humildemente no nome de Jesus, misericórdia. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus los bendiga grandemente. Tchau.